Como convidada para este nosso último programa, temos connosco a professora Isabel Costa, atualmente reformada, mas lecionou durante muito tempo a História e Geografia de Portugal numa das escolas do nosso agrupamento. Boa tarde, professora Isabel. Boa tarde. Posso só fazer aqui uma ressalva? Claro que sim. É que também fui professora de português muitos anos. Portanto, não foi só a história, mas também português. Muito bem. Foi durante muitos anos professora de História e Português, como referiu. O que a levou a interessar-se por estas disciplinas? Ora bem, foram principalmente 3 pessoas. Eu acho que as pessoas têm uma importância grande na nossa vida, não é? No meu caso e na escolha da história, começou por ser a minha avó. A minha avó materna era uma ótima contadora de histórias, com E, não é? Mas essas histórias com E levam-nos mais tarde às histórias com H, não é? Portanto, histórias fantásticas de ladrões, de fadas, de duendes, que puxaram muito pela minha imaginação, pelo desejo de conhecer, de saber. Mais tarde, ainda na primária, foi o contacto com um tio materno meu, historiador, penso eu que bastante conhecido, Dr. Gonçalves da Costa, com o qual eu vivi 2 anos permanentemente e, portanto, pude observar o interesse, o gosto dele, o manusear documentos antigos. Portanto, desde pequena eu tive nas minhas mãos documentos bastante antigos e achava interessante como é que ele conseguia tirar daqueles velhos manuscritos histórias fantásticas. Pronto, mais tarde, já no Colégio da Imaculada Conceição, outra pessoa foi muito importante nesta minha decisão de escolher a história, foi a irmã Lisete. Portanto, ela era a professora de História do colégio, era realmente uma professora fora de série. Portanto, ela dava umas aulas em que o passado se tornava vivo ali. Portanto, as aulas dela eram assim um pouco como um teatro, era realmente uma viagem no tempo. Porque saber história, ou gostar de história, ler história é viajar no tempo, não é? E ela conseguia isso. Conseguia, pelo menos no meu caso, e penso que em muitas outras pessoas, ela foi marcante. E foi principalmente estas 3 personagens que me levaram a decidir pela escolha da história. No passado dia 10, comemorou-se o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Qual a importância que atribui a este dia? Datas são datas. Pronto. Nós também temos a nossa data dos anos, não é? A partir de determinada idade, se calhar da minha, já não gostamos tanto dessa data. Embora eu acho que a idade não está propriamente nos anos, mas está na cabeça das pessoas. Mas é sempre bom recordar. Embora, no caso do 10 de junho, por exemplo, em relação a Camões, embora eu não esteja muito dentro do atual sistema educativo, estou um bocadinho à margem, mas acho que Camões está muito esquecido. Eu penso que a maior parte das pessoas não sabe quem foi, nunca leu nada dele e é pena, pois realmente os Lusíadas são difíceis de ler. Eu fiz o meu antigo 5º ano, correspondente ao atual 9º, com os Lusíadas praticamente o ano inteiro. Nós dávamos a gramática toda à base dos Lusíadas e era difícil, muito difícil. Mas já a lírica do Camões, acho que pelo menos essa, que é tão bonita, poderia, não sei agora como é que está no ensino, não sei se não alguma coisa de Camões, se não. Quanto à história, pois está claro que nós neste momento estamos integrados numa comunidade mais alargada, que é a comunidade europeia, com povos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Nós temos que preservar a nossa e mantê-la para não ficarmos iguais a eles.
não é? Embora nós estejamos na mesma comunidade, somos um povo diferente. Ultimamente eu tive uma experiência engraçada aqui há 1 mês e meio. Estive em França 5 dias, aqui por iniciativa aqui da Câmara e da Comissão de Geminação da cidade de Lamego com uma cidade francesa, a cidade de Bushman. É engraçado, na altura, Bushman, nunca tinha ouvido a palavra. Bush quer dizer boca, em francês, não é? Maine é um afluente do rio Loire. Portanto, Bushman quer dizer que fica na confluência do rio Maine, na foz. Aliás, nós também chamamos embocadura, não é? Aqui à foz dos rios. Então, eu estive lá na altura de 25 de Abril e foi uma experiência engraçada, quer dizer, que era impossível se nós não estivéssemos integrados na comunidade europeia. Portanto, as escolas dessa cidade fizeram um trabalho sobre o 25 de Abril. Portanto, o país que eles estudaram este ano foi Portugal. E, portanto, foi daqui uma comissão convidada para integrar as cerimónias de 25 de Abril. E foi realmente uma coisa giríssima, porque nós chegámos, tivemos uma recepção enorme à chegada. Na primeira rotunda da cidade tinha uma placa a dizer Lamego, Portugal, geminação com Bushman, bandeiras portuguesas espalhadas por todas as casas, as cores verde, vermelha e amarela. Teve uma conferência sobre 25 de Abril, em francês. As pessoas dali fartaram-se de fazer perguntas sobre a nossa Revolução, interessadíssimos nela. Está claro que nós também procuramos, levamos daqui muitas fotografias, eles tinham lá uma exposição grande. Portanto, eu acho que o 10 de junho é importante. Isto em relação às comunidades, para as comunidades portuguesas. Nós somos um país de viajantes, ou fomos, mas continuamos a ser. Nós continuamos a partir para todas as partes do mundo, então neste momento para a África e para o Brasil, são saídas constantes. Não sei se isto está integrado nessa pergunta, se noutra, mas não sei se eu posso dizer, se calhar baralho aí um bocadinho as questões. Não diga. Pronto, ora, ainda em 2008, mais propriamente, ainda eu estava a lecionar, fez-se uma exposição lá embaixo na escola sobre descobrimentos. E eu produzi este texto, que acho que passa a publicidade. Acho que ficou mais ou menos bom. Eu gostava de ler aqui um bocadinho, pode ser? Claro que sim. Então, o título é Mar Sentido e diz assim: pelo mar espantamos a Europa com animais e plantas exóticas. Deslumbramos com riquezas mil, tecidos ricos, porcelanas finas, móveis requintados. Pelo mar caldeamos homens e culturas e edificamos um mundo novo, uma mentalidade nova. Por causa do mar, milhões de pessoas no mundo inteiro pensam, sentem e exprimem-se em português. Dar e receber foram e são gestos constantes de quem desde cedo partiu à aventura, à procura de melhor fortuna. Reinventamos pela cruz e pelo sangue noutros sítios, noutras gentes, através do silêncio, do espanto, do amor e da morte. Partilhamos segredos, gozos, dores, incertezas e glórias. Somos um povo do mundo, viajante das 7 partidas, ainda hoje, ainda sempre. Parece que diz um bocadinho, desculpem eu estar aqui a meter isto, mas acho que diz um bocadinho, ou responde um bocadinho à Sim, tua claro pergunta. que sim. E a minha próxima pergunta seria exatamente